Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre vitiligo, um tema bastante pedido aqui no Consulta ao Doutor. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a médica dermatologista, a doutora Mariana Luquim. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, para atender muitos pedidos que eu recebo diariamente através do facebook.com/consulta ao doutor. As pessoas pediram para que nós falássemos sobre vitiligo, então hoje temos uma tarde inteira para falar sobre esse assunto. Participe, facebook.com/consulta ao doutor, também pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Você pode curtir e compartilhar a minha página do Facebook também, facebook.com/Denise Lu, que é uma página de curtir. Curta a página, compartilhe com seus amigos e familiares e a gente pode interagir por lá também. Eu leio todas as mensagens também no Facebook aí que está na sua tela, facebook.com/Denise Lu. Hoje a gente fala sobre esse tema que é delicioso de falar sobre, porque tem muita dúvida em torno do vitiligo, não é, doutora Mariana Luquim, nossa convidada hoje, dermatologista? Obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigada, boa tarde. Tanta coisa pra gente falar sobre esse tema, né, doutora? Tem. Tantas dúvidas, tantas perguntas de quem sofre com a doença e às vezes não tem um acompanhamento que a gente chama de ideal, né? E das pessoas que de repente observam alguma alteração num amigo, num parente, né? Alguém passando pela rua e não sabe exatamente o que é, não sabe se é contagioso, se as pessoas podem se relacionar com alguém que tem vitiligo e o principal, como tratar a doença, né? Então acho que hoje a gente vai ter tempo para falar sobre todos esses aspectos aqui. Para começar, doutora, queria que você explicasse pra gente. A gente sabe que vitiligo é uma doença que acomete a pele, mas Isso. o que é o vitiligo, doutora? Então, o vitiligo é uma doença de pele, que é uma doença autoimune, não tem uma causa específica que provoque essa doença nas pessoas. E ela é caracterizada pela perda de melanócitos, que são células da melanina que fazem tirar a cor da nossa pele. Então, sai a cor da nossa pele e ficam manchas brancas, como se fossem placas brancas, que pode acometer o corpo todo. E pode aparecer em qualquer idade, da infância até um idoso, mas é mais caracterizada entre 30 e 40 anos, mais ou menos, que começa a aparecer. E a nossa repórter, Jéssica Nunes, está posicionada para trazer informação para a gente. Ela que foi para as ruas também perguntar para as pessoas se elas sabem o que é vitiligo. Ela que foi também receber perguntas para que as pessoas pudessem participar também aqui do nosso bate-papo. Eu falo com ela, Jéssica Nunes. Boa tarde. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde, Denise. Tudo bem? Mas antes de a gente começar a conversar sobre o vitiligo, de mostrar o que as pessoas sabem, eu vou começar com uma pergunta, mas não é para você me responder porque você já sabe. Eu quero ouvir a resposta de você aí de casa. Você sabe me dizer qual é o maior órgão do corpo? Bom, você tá pensando no intestino grosso ou no cérebro, então tá errado. Tá errado, gente. A gente sabe que o corpo humano abriga diversos órgãos, de diversas formas, tamanhos e funções. Mas se você comparar todos, a pele que é o maior. É difícil de acreditar que um órgão é a pele como o corpo humano, mas é mesmo, gente. A pele é um órgão e ela é que mantém os órgãos internos no local, protege o corpo, regula a temperatura e facilita a sensação de toque. Disse que a pele pesa cerca de 16% do peso total do corpo do ser humano. Nossa, daria uma baixa de peso, né? Seria bom. Mas daí dava pra gente perceber, ter a ideia da importância desse órgão e os cuidados que a gente deve ter quando a gente pensa na prevenção de doenças de pele. Falando nisso, eu fui às ruas, como a Denise disse, e conversei com algumas pessoas para saber se elas sabem ou se já ouviram falar numa doença chamada vitiligo. Você conhece? Não conheço a palavra, nunca ouvi falar. Vitiligo é uma doença da pele.
vitiligo uma doença de pele, né? Uma doença de pele? Eu sei que é doença de pele, não sei o que causa, nem as consequências, mas eu sei que é uma doença de pele que vai perdendo a pigmentação. O que eu sei é que é uma doença de pele, é basicamente isso. Eu tenho um conhecido que tem, por exemplo, e o rosto dele é todo manchado, mas em compensação, e muito estranho, é que o pescoço dele é da cor normal. Mas eu realmente não entendo o que é e como causa isso. Inclusive diziam que o próprio Michael Jackson, né, que eu sou fã do artista, né, ele tinha esse vitiligo e tudo mais. Vitiligo eu acho que é uma mancha branca que aparece na pele, mas eu não sei como surge. A maior parte das pessoas tem uma ideia do que é o vitiligo, apesar de existir ainda muitas dúvidas sobre esse assunto. Mas antes de passar a bola para a Denise e para a doutora Mariana, vamos ouvir outras respostas. Como, por exemplo, você se sentiria à vontade se tivesse vitiligo? Se relacionaria com alguém que tem essa doença? Vamos ouvir. Não teria problema de me relacionar, mas quanto a ter vergonha, eu não consigo responder, porque é uma questão que eu não tenho, né? Talvez tivesse um pouco sim, porque a sociedade discrimina um pouco assim as pessoas. E talvez tendo, no princípio, até eu me acostumar, talvez eu tivesse um pouco de receio assim de me expor. Não teria vergonha e não teria problema de me relacionar com ninguém, não. Para mim não teria problema nenhum ter um relacionamento, não. Eu acho que aí seria preconceito, né? E eu sou totalmente contra qualquer tipo de preconceito. E é uma doença muito ruim, porque as pessoas se sentem com preconceito, as pessoas têm medo de tocar, sendo que aquilo, teoricamente, não passa, né? Segundo as pessoas falaram. Mas é uma coisa muito estranha, né? Que a pessoa começa a despigmentar, né? Eu sentiria vergonha, sim. Eu sentiria vergonha, porque é chato você, sabe, as pessoas muito preconceito, né? Mas eu, em relação a mim, não tem problema nenhum. Tanto que ele tem amigos, até familiares que tem. Eu acho que abaixa, assim, a autoestima, porque o conhecimento ainda é muito baixo sobre isso aí. E preconceito rola sempre, e provavelmente sempre vai rolar, porque, enfim. Mas eu acho que eu sentiria, assim, pelo menos no início, bastante vergonha. Eu acho que a gente perde uma identidade que é pragmaticamente construída pela sociedade, né? Então as pessoas elas devem se sentir menos por isso, então deve haver algo estimulante para que elas se sintam socialmente melhores, né? Não vejo problema nenhum. Até então, pouco que eu saiba, não é uma doença que transmite, né? Não é transmissível, então não teria problema nenhum com a pessoa que tem vitiligo. E também não teria vergonha nenhuma de ter vitiligo. Eu acho que normal, pra mim, não muda nada. Isso mesmo, nem tem por que ter, né? Porque a gente sabe que, independente da situação, o preconceito deve ser exterminado. E é importante a gente frisar que essa não é uma doença contagiosa como muitas pessoas pensam. Mas por falta de conhecimento e por ser uma doença de efeito exclusivamente estético, o vitiligo, ele mexe muito com a autoestima da pessoa. Mas ninguém melhor para falar com a gente, tirar essas dúvidas, do que a doutora Mariana, não é mesmo, Denise? Com certeza, Jéssica, muito obrigada pela sua participação hoje. Anotei algumas palavras-chave aqui que vão guiar o nosso bate-papo de acordo com as perguntas que você fez lá para o pessoal nas ruas. Obrigada, viu? Boa tarde para você. Boa tarde, ótimo programa. Doutora, olha só, anotei várias coisas aqui muito interessantes. E, aliás, a primeira coisa que eu anotei foi da faixa etária que você falou do acometimento, né? De 30 a 40 anos. Então, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, você teve uma vida normal até os 30 anos, de repente você tem uma alteração na pele. É realmente algo exclusivamente estético, doutora? Mais ou menos, é uma doença, é uma patologia que tem a perda de melanina, então acaba que forma as manchas brancas, é uma doença. Mas tem o fundo estético também, que acaba alterando mais pelo fundo emocional. E aí acaba que tem esse desequilíbrio. Por isso que é importante lembrar que sempre, quando começar a aparecer uma mancha branca, tem que procurar imediatamente já um médico para tratar, um dermatologista no caso. Então vamos ouvir a primeira pergunta que foi feita lá nas ruas, aqui nas ruas da capital paulista, para a nossa repórter Jéssica Nunes. Pode soltar, Rua. Primeira pergunta. Olá, meu nome é Ligiana, eu moro aqui em São Paulo. E eu gostaria de saber como eu faço para reconhecer o vitiligo. Excelente, então, doutora. Para reconhecer, já vai aparecer uma alteração estética.
Isso, já vai aparecer uma alteração estética, que são as manchas brancas em placas. E elas acometem principalmente a boca, os dedos, as regiões íntimas, pés, mas pode acometer joelho, perna, as articulações. Então, apresentou alguma mancha branca, está suspeita, já vai imediatamente para, quanto antes, tentar descobrir o que é. E veja bem que uma alteração, uma mancha branca, então, para o leigo, claro que para você, às vezes, de cara, você já sabe o que é, né? Mas para o leigo, então, para mim, por exemplo, pode ser uma mancha qualquer, né? Então, por que acontece uma mancha branca? Eu pensei, por exemplo, numa micose. Uma mancha de micose pode ser confundida com vitiligo? Para o leigo, pode ser confundida com vitiligo, mas com exame clínico, exame físico, dá para a gente ter um diagnóstico mais específico. No consultório, a gente consegue diferenciar uma mancha de micose de uma mancha de vitiligo tranquilamente. Agora, não é para ficar com uma mancha branca no corpo sem visitar o dermatologista, nem se for micose e nem se for o vitiligo, né? Então, precisa buscar. Se for micose, faz o tratamento. Se for vitiligo, a gente vai falar sobre as alternativas e os tratamentos aqui também. Agora, a próxima pergunta é uma pergunta que é clássica. Pode rodar. Meu nome é Wagner, eu tenho uma pergunta para fazer. O vitiligo é genético? Adorei, porque essa é uma pergunta chave para guiar o nosso bate-papo também, né, doutora? É genético? Então, é uma doença autoimune que ainda não se sabe de onde vem, mas muitos estudos relacionam com um fundo genético também, que pode ter alguém da família que também tem, alguém lá muito atrás que teve também a doença e também muito fundo emocional. Então, o diagnóstico, sim, a causa pode ser essa, uma dessas. Agora, hoje em dia, claro que ainda, né, várias doenças não se tem certeza sobre a causa, né? O vitiligo está entre essas doenças, né? Agora, a parte emocional, ainda que não se tenha nada comprovado, a gente sabe, mexe muito com o ser humano, né, Sim. doutora? E as pessoas às vezes ficam falando, eu tenho vitiligo, mas eu não tive uma alteração emocional muito grande. Isso é tão particular, né? De repente, algo pequeno, que para outra pessoa pode ser pequeno, para aquela que viveu, foi tão grande, né? E capaz realmente de desencadear algo como vitiligo e outras tantas doenças, né, doutora? Acabar influenciando, né? Daí, se você já tem um fator genético, tem um desencadeamento emocional, então a doença acaba aparecendo. Você falou, então, da região da boca, as regiões dos olhos íntimas, também. Os olhos. Aparece bastante. Pode aparecer nas mãos, nos pés. Pode aparecer no corpo inteiro. É uma doença que ela não é exclusiva de uma região do corpo. Ela pode aparecer em qualquer parte do corpo. Já eu quero saber se dá para fazer o avançar da doença, então parar. Então, para que a doença não avance muito. A terceira pergunta que vem lá das ruas aqui, das ruas da capital paulista, também é muito interessante. Nos bastidores a gente falou um pouquinho sobre isso, que é algo muito perguntado. Pode rodar também. Olá, meu nome é Isadora, eu sou de Brasília, eu tô aqui em São Paulo a passeio e eu gostaria de saber se esse tipo de doença, como o vitiligo, ele tem relação com o câncer. Adorei a pergunta. É uma pergunta muito comum, mas que não tem nenhuma relação com o câncer, não tem nada a ver. O vitiligo é um tipo de doença, o câncer é um outro totalmente diferente. Então, não tem relação. Uma das coisas que é importante ressaltar, que o vitiligo, por você estar com uma mancha branca, quando tem uma exposição solar muito intensa durante um longo período, pode decorrer a um câncer de pele, pode apresentar um câncer de pele ali. Por quê? Porque a pele está sensível, a pele está doente e a pele está mais fina, mais clara, sem essa proteção dos melanócitos. Então, a probabilidade de você ter um câncer de pele ali, se não tomar os cuidados corretos, é grande, mas não tem nenhuma relação com o câncer. Não é um tipo de câncer o vitiligo. Agora, não é para ninguém tomar sol, mas quem tem o vitiligo não pode tomar sol nas regiões acometidas ou não é Então, assim? Na realidade, não é muito bem assim. Você pode tomar sol, a gente até indica sol para algumas pessoas, aquele sol da manhã até as 10 da manhã ou depois das 5 da tarde, quando a gente põe alguma pomada que estimule os melanócitos, que é como se fosse um tratamento. É um dos tipos de tratamento, é esse. Mas é aquele solzinho de 20, 30 minutos naquela região, com a pomadinha por cima. Não é exposição solar prolongada sem o filtro. Não é aquela ida à praia, à piscina, né? Com o intuito de dourar a pele. Aliás,
Isso não é saudável para ninguém, né, doutora? Acho que vale lembrar. Agora, você falou de regiões acometidas que não são excludentes, né? Mas você fala de locais que não dá pra gente cobrir. Então, é lógico, as regiões íntimas tá cobertinho, mas as mãos, a parte do rosto que você fala que é muito acometido e regiões muito sensíveis, né? Ao redor da boca é muito sensível, ao redor dos olhos, então, nem se fala, né? Isso é característica? Por que acomete essas regiões? Por que poderia acometer mais essas regiões? Tem a ver com exposição, de repente, ao sol durante muito tempo, como acontece, por exemplo, com um melasma, ou não tem nada a ver? Não tem relação com a exposição solar, mas a pele está mais fina, está mais suscetível a pegar a doença, a acometer aquela área. E também pela região mesmo, é a região que a gente tem trauma, coça o olho, fica esfregando a mão, bate a mão em muita região e acaba que despigmenta com maior facilidade aquelas áreas também, mas é só uma influência. Agora, quando a gente fala de uma região da pele que é despigmentada, claro que se a pele for quanto mais escura é a pele, na minha opinião, mais nítido vai ficar essa mancha. Mas uma pessoa que é muito clarinha e tem o vitiligo, a pele chega a ficar rosa, né? Então, o vitiligo consegue manchar todos os tipos de pele. Todos os tipos de pele. Pode acometer negros, brancos, todos os fototipos que a gente chama, que tem de 1 a 6, que é o branquinho, aquele bem claro, até o negro, bem negro, e aí você pode cometer qualquer tipo de pele, nem depende. Para tratar, faz alguma diferença se você vai tratar uma pessoa de pele negra ou uma pessoa de pele bem branquinha? Não, o tratamento é sempre o mesmo. O que depende muito é da resposta do paciente, né? Que cada paciente responde a um tipo de tratamento de uma forma diferente da outra. Então, o tratamento é bem pessoal, é bem exclusivo daquela pessoa. Vitiligo atinge os cabelos? Pode atingir os cabelos, os pelos, os cílios, sobrancelhas, que elas acabam ficando brancas na região. Pode acometer o corpo todo mesmo, é exclusivo. Não tem... Não exclui nada. Tá. E agora, os lábios, você falou ao redor da boca, mas os lábios conseguem ser atingidos? Tem mais dificuldade. São poucos os casos que são, mas existem casos que tem também a despigmentação na região dos lábios, mas são poucos, aí é mais difícil. Agora, a doutora já falou aqui que pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, mas existe uma prevalência aí de 30 a 40 anos para que ela apareça, né? Uhum. E aí você fica imaginando, aí você percebeu, foi ao médico para fazer o diagnóstico do que você precisa? Só do exame físico? Então, é possível com os aparelhos? E olha que dermatologista tem aqueles aparelhos que ampliam demais a nossa pele, né? Isso é o suficiente? Algum exame de sangue vai revelar o vitiligo? Não, o exame de sangue não precisa ser feito para isso. O diagnóstico é clínico. Você olha, você consegue dar o diagnóstico. A gente tem um aparelho que chama dermatoscópio, luz de UD, que também dá para perceber. A gente consegue diagnosticar a diferença da pele sã, de uma pele sem melanócitos e dar o diagnóstico de vitiligo. Mas um complemento para algumas pessoas que às vezes faz necessário é a biópsia, que a gente tira um pedacinho da pele, manda para o laboratório, vai para análise e aí eles podem ver se não tem despigmentação e se é uma característica do vitiligo mesmo ou não. Fechou o diagnóstico, doutora. E aí fecha o diagnóstico. O que vai fazer? Fechou o diagnóstico. Lógico que até por uma desinformação, porque hoje a gente está falando sobre vitiligo a tarde inteira. Aqui você pode participar, mandar sua pergunta, contar o seu caso aqui, dar o seu relato, o seu testemunho, liga, manda mensagem lá no Facebook. Mas não é todo dia que a gente fala sobre o problema, né? Não é todo dia que se fala sobre vitiligo. Vira e mexe aparece alguém que tem vitiligo, é famoso, e aí as pessoas vão buscar mais saber sobre a doença, mas o fato é, existe um acometimento social muito grande também, porque quem tem a doença está informado sobre ela, ou pelo menos deveria estar, né? Aí o pessoal da família também se acaba fazendo com que as pessoas saibam sobre a doença, mas para ir a uma festa, ir ao shopping, uma pessoa passando na rua perguntou se a pessoa quer saber se é contagioso, né? A doutora falou que não é. Queria que você explicasse um pouquinho como é isso. Então, você deu o diagnóstico. A pessoa vai perguntar, mas doutora, não dá para tirar essas manchas? Elas vão aumentar? Como proceder com isso? Lógico, da parte da ciência, ela vai ser muito bem assessorada, mas e essa parte psicológica também?
é também função, naquele momento, do médico que vai diagnosticar, no caso, o dermatologista, de dar esse suporte, então, de fazer com que essa doença seja levada de maneira mais leve? Então, o grande vilão da realidade do vitiligo é o preconceito que muitas pessoas têm e que não se justifica. Então, o vitiligo ele tem que estar sempre acompanhado de um tratamento psicológico, tem que acompanhar com um psicólogo sobre a doença para explicar à própria pessoa que aquilo não é o fim do mundo, que é apenas uma doença e que tem como ter o controle dela. Em raros os casos, pode ter desaparecimento de todas as lesões, mas são raros os casos. Mas o mais importante é o controle, que eu acho que isso que a gente tem que levar em conta. E é através de medicações que hoje estão cada vez mais avançadas, tem um acesso fácil a isso e um controle legal, ideal, com pomadas de corticoide, com vários tipos de pomadas que pigmentam novamente a pele, como aquela que eu falei, que você vai na exposição solar e acaba tendo uma volta da pigmentação, ela fica um pouco mais rosada, aquela mancha branca, ela desaparece um pouco. Tem também laser hoje em dia, que é um outro tipo de inovação que está saindo no mercado para vitiligo. Hoje tem também a pigmentação, micropigmentação, que a gente fala, que é muito comum, que também ajuda em pequenos casos, como ao redor dos olhos, das bocas. Dá para dar um disfarce legal, fica muito bom o resultado. E não tem prejuízo nenhum. Não tem prejuízo nenhum e muito bem feito. Quando muito bem feito, fica muito bom. E também tem a cirurgia, que é quando a gente tira um pedaço da área sã e coloca naquela área. Mas isso é só feito em raros casos, quando são pequenos. Você tem que estar bem localizado, né? Aí eu pensei, eu ia te perguntar sobre a micropigmentação, que eu já ouvi falar muito, as pessoas têm buscado quem tem cicatriz, até para estria, que não deixa de ser uma cicatriz, né? As pessoas utilizam aí da forma mais estética possível, porque... Enfim, no vitiligo, então, pode ser utilizado. Agora, como é que você vai saber, ou como é que o paciente vai saber quando é a hora de fazer aquilo? Porque, de repente, você faz a micropigmentação, na semana seguinte, sua lesão está um pouquinho maior. Não, normalmente a gente pede para fazer esse tipo de procedimento quando o quadro está estável, está controlado, quando não está evoluindo, aparecendo um monte de lesões. Quando elas estão estagnadas, paradas, aí pode já começar a fazer esse tipo de procedimentos para tentar voltar a pele de um outro meio, né? Não médico no caso, mas estético, que fique mais adequado para o paciente. E psicologicamente vai melhorar muito também, né? Consigo imaginar. Agora, doutora, a pessoa, de repente, foi ao dermatologista, foi diagnosticado que é o vitiligo, a lesão está estável, as lesões, né? Tem algo que incomoda essa pessoa, essa mancha, essa parte despigmentada. E aí, para tentar resolver, a pessoa fez uma tatuagem. Pode tatuar a área cometida pelo vitiligo? Então, poder tatuar, pode tatuar, não tem problema algum. O único problema é que pode acabar machucando a pele, porque a pele vai estar mais sensível, vai estar mais exposta, assim como um sol do meio-dia. Vai estar mais exposta naquela região que não tem a pigmentação, não tenha tanta proteção contra uma pele, do que uma pele sadia, uma pele sã. Então, é isso que tem que tomar cuidado, risco de infecção, risco de contaminação. Porque é uma pele mais sensível. É uma pele mais sensível, machucar a pele, então tem que estar vendo qual é o custo-benefício disso, se vale a pena mesmo fazer. Aí eu dei o exemplo sobre alguém que fez a tatuagem em cima da lesão. Estou pensando agora em alguém que tem o corpo todo tatuado e a partir daí, então, depois da tatuagem feita, desenvolveu o vitiligo. Fica mais difícil de você identificar as lesões. E olha que tem pessoas que têm o corpo inteiro cheio de tatuagem. Então, não fica difícil. A identificação da lesão tem como ser feita pela luz de údio que vai aparecer. Pelo dermatoscópio também a gente consegue visualizar bem. E se for necessário, a gente tira um pedaço e manda para biópsia. Aí o diagnóstico vai ser claro e não tem segredo, mesmo com que ela tenha tatuagem por cima da lesão do vitiligo, no caso. Aparece, né? Só não dá para ficar na dúvida, então. Não tem pode. Que procurar o dermatologista para saber o que é a lesão. Isso, e o quanto antes, porque quanto mais rápido o tratamento, melhor o controle da doença, né? Melhor a gente consegue estagnar a doença para que ela não evolua
de acometimento para o corpo todo, talvez. Nas mulheres, por exemplo. Acomete mais mulheres? Não, é igual, homem e mulher. Pelo menos uma, né? Porque geralmente acomete mais mulher, tantas doenças que a gente já está até acostumada, né, doutora? Agora, e as mulheres, então, que não saem de casa sem a maquiagem? E olha que tem gente até que tem melasma e vai cobrindo, vai tampando com maquiagem, consegue cobrir bastante, então ninguém vê a mancha que ela tem, né? No caso, o melasma. E o vitiligo? Dá pra disfarçar com maquiagem a ponto da pessoa não... deixa pra lá, parecia uma manchinha aí no rosto, vamos embora. Não, existem vários tipos de maquiagem que conseguem esconder bem o vitiligo, inclusive o mercado tá aí, tá aquecido, tá saindo maquiagem nova o tempo todo, vários tipos de maquiagem, inclusive para quem tem vitiligo. Então é só procurar que acha e que são excelentes maquiagens específicas para a doença. Perfeito. Agora tem que fazer o diagnóstico, né? Mas não dá para passar por cima ali da situação. A gente não pode fechar os olhos pro vitiligo. Você pode de repente não expor as suas manchas, né? Mas você tem que saber que você tem a doença e buscar esse tratamento. Algo pode ser confundido com vitiligo, então de repente se você não quiser falar o quê para as pessoas não confundirem, não tem problema. Mas tem outras doenças que podem ser confundidas? Existem outras doenças, como a micose, que você mesma disse. Eu falei da micose, né? Que pode ser, e também tem uma outra que é a leucodermia punctata, que são manchas solares brancas de longos anos expostos no sol, cumulativo, e pode apresentar algumas manchas brancas, principalmente em braço, em perna, região do colo, que também é um diagnóstico diferencial do vitiligo. Reginaldo faz pergunta aqui se má alimentação pode causar vitiligo. Não tem relação nenhuma, não tem nenhum estudo que relacione a alimentação com o vitiligo. E a Rosa Sueli Jesus Lira pergunta se tem uma medicação, alguma base que disfarce. Doutora, falou aqui sobre os cosméticos evoluindo cada vez mais. Isso é excelente, né, doutora? Cada vez mais a gente fala sobre alterações aí da pele e vem surgindo sempre soluções aí também para esse disfarce, né? Quando não dá para resolver, a gente aproveita para disfarçar também. De medicação, a doutora vai falar mais pra frente. Vou aproveitar, puxar essa pergunta aqui da Eliane de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Diz que uma pessoa da família dela tem vitiligo e que o tratamento para essa pessoa é uma vacina, segundo ela, que é aplicada de tempos em tempos. Não sei se é uma injeção, enfim, um medicamento que é aplicado na pessoa. Aí ela quer saber, ela não deu detalhes, por isso não tem como a gente saber exatamente o que é, se a pessoa pode ser curada com esse tratamento. Então, a cura é muito relativo, não existe a cura até hoje, mas existem pessoas que têm a melhora da lesão, principalmente quando a lesão está inicial, a gente consegue melhorar a pigmentação, mas assim, não dá para dizer que é uma cura definitiva. Pode ser que ela voltar, né? Pode ser que estagne durante alguns anos e depois de 10 anos evolua novamente a aparecer a lesão, não naquela área, mas em outra região. Então, é tudo muito incerto. Dá para relacionar ou para, de repente, fazer algum comentário sobre vitiligo e gestação? Porque tudo muda tanto durante a gestação, né? Será que mulheres que têm vitiligo têm a piora do quadro, a melhora? Não dá para dizer? Normalmente não, o quadro se mantém o mesmo durante a gestação, mas é sempre importante que quando a mulher tem um vitiligo e engravida, ela tem que procurar o ginecologista e o dermatologista para associados fazerem um tratamento mais adequado, porque o corticoide na mulher ou algumas pomadas que usa durante o vitiligo, no tratamento de vitiligo na gestação, podem dar efeitos colaterais à criança. Então é importante estar avisando e os dois trabalharem juntos uma estagnação do quadro adequado do vitiligo, né? Para não ter perigo de piorar a lesão ou causar algum efeito maléfico para a criança. Tá. Agora, quem tem vitiligo, pelo que você está falando, vai ter que administrar algum tipo de medicamento sempre? Sempre. Provavelmente vai ter que ser sempre, desde que fique estável. Às vezes, medicações orais, pomadas e aí por diante. Você falou que é uma doença autoimune, significa que é o próprio organismo causando o problema no corpo, é isso? Isso, o organismo desenvolve uma doença contra ele mesmo. E aí a gente não sabe a causa disso. Tem os fatores que podem desencadear, mas a causa justa, assim como muitas doenças autoimunes, não tem como saber. O vitiligo não... Última pergunta, antes da gente ir para o intervalo, tem uma perguntinha lá, o pessoal fez para a Jéssica Nunes, nossa repórter, pode rodar. Barbosa, sou de São Paulo e gostaria de saber se é possível a gente prevenir o vitiligo. Ai, mas eu adorei essa pergunta, doutora.
Não é possível prevenir o vitiligo, não dá para saber quando ele aparece. Não tem como prevenir. Se pudesse, né, doutora? Se pudesse, seria ideal. Quem souber isso vai ficar muito rico. Né? Não, mas não tem como prevenir. O que a gente tem que ver é a relação genética. Se tem alguém da família, sempre tá de olho também. Agora, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu volto para a doutora responder essa pergunta. Havendo alguém na sua família que tem o vitiligo, então alguém próximo, até mesmo, não precisa ser da mesma família para ter o mesmo sangue, mas só o fato de ter um amigo, um conhecido, já você me responde se a pessoa... se o ideal é a gente ficar ligado, porque tem tantas doenças que a gente não sabe da existência e aí também não conhece, né? Quando tem algum amigo, um familiar, alguém próximo aí, alguém que você tem amizade, que você vê todos os dias, às vezes não é nem seu amigo, mas você encontra essa pessoa sempre. E olha, pode ser no metrô, no ônibus, né? Já você me fala se é bom, sim, a gente se atualizar ali, saber e ficar de olho nas alterações da nossa pele. Porque, ó, a nossa repórter mesmo trouxe aqui pra gente e começou a participação dela falando que é o maior órgão do corpo humano. É sempre bom a gente lembrar, mas tem tantas regiões que a gente não consegue enxergar, né? A gente não consegue enxergar as nossas costas, precisa fazer um jogo ali no espelho. Já você fala pra gente se é bom a gente ter bastante informação para identificar, de repente falar, olha, essa manchinha aqui, e tem tantas alterações na pele, mesmo as pintas, hoje a gente fala tanto de câncer de pele, né? Já, a doutora Mariana continua tirando as nossas dúvidas, não saia daí, a gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre vitiligo. Estou recebendo fotos aqui também dos telespectadores. Aproveita para mandar sua pergunta, ela é muito importante aqui para o Consulta ao Doutor. No facebook.com/consulta ao doutor, também no facebook.com/Denise Luque. Eu vi que apareceu o Instagram aqui também. Pode fazer pergunta lá no Instagram também. Eu fico com as redes sociais aqui abertas, ó, @Denise Luque. É fácil de mandar sua pergunta. Eu não coloquei foto com a doutora hoje, mas comenta na última foto lá, que pode ser a foto de sou eu e meu marido na última foto. Pode comentar lá, que eu também aproveito para dar uma olhadinha. Você que de repente não tem Facebook, mas tem o Instagram, pode fazer a pergunta pelo Instagram também, que eu tô de olho lá, @Denise Luque. Doutora Mariana Luquim, a nossa especialista de hoje, ela é médica, dermatologista, a gente tá falando um pouquinho sobre essa doença que é o vitiligo. Recebi fotos de pessoas que têm vitiligo. A Cristina mandou foto, Cristina Porfírio mandou foto aqui também pra gente. Pessoal fazendo bastante pergunta, lembrando que eu não vou falar o nome dos remédios, então quando você fala o nome da pomada, a doutora já sabe qual pomada é, mas eu vou fazer a sua pergunta. Maria Duarte diz que a mãe dela está no começo do vitiligo. Dizem que a lâmpada infravermelha é muito bom para tratar. Ela pergunta se é verdade. E a pomada que foi receitada para ela, que eu te falei o nome, pergunta se pode ser uma alternativa aí. A pergunta da Maria é muito comum, né? Então, o pessoal sempre pergunta se o remédio que foi mandado aí, que foi receitado, se é bom. O princípio ativo é o mesmo daquele que você falou pra gente, né? Isso, o princípio ativo é o mesmo. São na base de corticoides, são imunomoduladores, que são pomadas específicas para voltar a pigmentação da pele. E se ela está acompanhando com o dermatologista, com certeza ela já está no caminho certo, que o importante é isso. Ela está acompanhando com o médico especialista na doença e fazendo o segmento correto, usando a pomada, a medicação correta para isso. A luz vermelha que ela diz são as luzes que a gente faz, que são como se fosse uma terapia de luz que a pessoa faz por semana, cada 15 dias, uma vez por mês, que ela entra como se fosse numa caixa de luz infravermelha, de UVA, UVB, e fica durante alguns minutos ali dentro, no caso alguns segundos ou minutos, para tentar voltar a pigmentação dessa pele. E isso é muito útil, essa luz vermelha é muito útil, tanto no vitiligo quanto na psoríase também, que é uma outra doença autoimune muito semelhante. O tratamento está sendo muito benéfico, está tendo resultados excelentes. Mas como eu disse, o tratamento do vitiligo ele é extenso e ele é bem pessoal. Aí varia de pessoa para pessoa, do tipo de lesão, do acometimento do corpo, da região.
Agora, essa luz que você fala, e a nossa telespectadora pergunta se é uma forma de tratamento, que assim foi recomendado para a mãe dela, é algo controlado isso, né? Num lugar que você vai, ali num centro médico, onde você vai fazer esse tratamento. Não é algo que a gente compra e tem em casa, é? Não. Isso também é muito confundido com aquelas luzes para bronzeamento artificial. Não tem nada a ver. Luz para bronzeamento artificial queima, é perigoso, tá proibido no Brasil. Não tem nada a ver com esse tipo de luz. Essas luzes são as luzes para a saúde mesmo, para o tratamento do vitiligo, são feitos em consultórios médicos, em clínicas e hospitais, em locais especializados para isso, para o tratamento disso. Interessante lembrar, né, que precisa buscar, lógico, um médico que entenda do assunto. Então você busca um dermatologista, tem até dermatologista que pode ser especialista em vitiligo, né? Agora, você precisa buscar um centro um centro médico, uma clínica, um lugar que seja de qualidade, né? Porque eu tô imaginando que essas máquinas precisam ser muito bem reguladas, uma excelente manutenção, né? Não pode correr risco ali, porque é uma pele muito sensível já, né? Não, essas máquinas não têm risco, porque normalmente elas são reguladas, são acompanhadas com físicos. Não tem em qualquer lugar também, né? Não tem, é mais difícil, é mais complicado, então não tem perigo. Como é terapêutico, né? Que se fosse estético tinha em todo lugar, né, doutora? Exatamente. A Rosa Sueli falou se tem a base que disfarça, né? Ela pergunta se tem um lugar que ela possa mandar fotos aqui da lesão. A doutora falou que tem, e onde encontra? A doutora disse que nas farmácias comuns é mais difícil, talvez o produto para o vitiligo. Em cosmética é mais fácil achar, e também pela internet a gente consegue achar, que é um meio muito fácil de encontrar esse tipo de medicação. Instagram, Facebook, pelo Google, a gente consegue procurar pelos sites de procura. Você consegue achar bem mais fácil. A doutora tem um Instagram, acho que é conveniente a gente mostrar. Vira e mexe, ela fala, que dá uma dica também. No Instagram é @dermatologiadicas, o Insta da doutora. Lá ela dá dicas também. Acho que já até falou de vitiligo alguma vez, né? Falei sobre vitiligo, já falo sobre várias doenças. Isso eu acompanho também, @dermatologiadicas. Agora, para saber marcas, o que você vai gostar, que você vai se dar melhor, na internet tem. Quem sofre com o problema escreve texto falando sobre o produto, né? Se a gente pesquisar, a gente encontra. Na internet a gente consegue encontrar. Agora, também tem que encontrar aquilo que sirva para a pessoa, né? Caiba no bolso e sirva para a pele dela, né? Exatamente. Aí é só testando, né? Tem que comprar até você achar o pessoal, que é o que você vai mais gostar. Isso é muito relativo, maquiagem é muito pessoal, uma pessoa pode gostar de um mais claro, outra escura, então é muito pessoal. Lógico. Falar um pouquinho de tratamento, a Iraci de São Paulo faz uma pergunta sobre, ela quer saber como é que trata a doença. São várias maneiras de tratar? Dá para fazer... começa com tratamento medicamentoso, pomada, sempre? Então, o tratamento é muito individualizado, varia muito de pessoa para pessoa, da idade da pessoa, da onde acometeu a lesão, da extensão da lesão no corpo da pessoa, então varia bastante isso tudo. A gente começa normalmente com pomadas, pode ser pomada de corticoide, pode ser medicação via oral, imunomoduladores, tem também a luz, tem a cirurgia, tem laser. O tratamento é extenso, tem vários lugares para recorrer, então tem que ir atrás para ver qual que é o ideal para o seu tipo de pele, e para a sua extensão e para a sua lesão específica. Então é bem individualizado, então varia muito, mas é bem amplo, então tem todos esses aspectos. Oral, pomada, tópico, tem laser, tem luz, tem cirurgia, tem a micropigmentação, existem vários, o tratamento é extenso. Para fazer esse tratamento, doutora, na rede pública de saúde, tem também para fazer? Existe, tem como fazer também na rede pública de saúde, é um pouco mais demorado, um pouco mais prolongado, mas existe pela rede pública de saúde, pelo SUS, né? Como é que você fala sobre a extensão da lesão? Isso implica em gravidade ou não tem nada a ver? Então, um vitiligo que acomete mais o corpo, maior área da pele, significa que ele é mais grave? Não é assim que fala? Significa que o mais grave no sentido de exposição solar, ele vai estar mais propenso a queimadura, formação de bolha, arranhão, a machucado, mas nesse sentido. Agora, não para a pessoa não.
não vai acarretar em nada no físico dela se ela cuidar bem, se ela se prevenir, se ela usar os pomados, fazer a medicação certinha, não vai ter problema nenhum. Só o controle vai estar tranquilo, não tem interferência, não relaciona tanto. Alguém que está diagnosticado com vitiligo, ou às vezes nem diagnosticou, mas a alteração na pele está lá, visível para qualquer especialista, e não fizer o tratamento. A doença pode se alastrar, acometer mais a pele, acometer o corpo todo. Tem algum outro prejuízo a não ser essa pele muito sensível cobrindo todo o corpo? O prejuízo principalmente é estético e psicológico, né? Mas ela pode se alastrar se não tiver tratamento e acabar acometendo toda a pele, que é o maior órgão do corpo humano. Então vai ser a pele inteira que vai estar mais sensível, vai estar mais propensa a todos esses tipos de queimadura, arranhão. Então é interessante a gente se cuidar para não ter um segundo fator pior, né? Que é de queimadura, de formação de bolha, de câncer de pele, que acaba tendo propensão maior a ter câncer de pele, por exemplo, que é um dos grandes males da pele. Aí, para ir para o intervalo, eu deixei a pergunta que quem tem alguém na família sempre fica de olho, né? E pode ser isso sobre qualquer doença, né? Você tem alguém na família, você já fica esperto, você já sabe qual é a alteração, a gente acaba se inteirando sobre o assunto, você vai pesquisar, você vasculha a internet toda, cada vez que você vai no especialista, você pode fazer uma pergunta aí para ele, né? A gente acaba dando uma vasculhada aí por todos os meios para que a gente possa saber mais sobre o assunto. E claro que aí tem esse fator, que a gente sempre pensa no fator genético, né? Então, que tá no sangue aí. Mas mesmo que for um parente distante, um amigo, alguém que não é do seu convívio, mas de repente trabalha ao lado da sua empresa e você sempre encontra essa pessoa, você não tem amizade, vocês não conversam, mas você sabe que a pessoa tem uma lesão ali na pele. É interessante a gente sempre buscar informação para que qualquer alteração, e olha que são várias, né? As nossas pintas, cada vez que surge uma diferente, os especialistas pedem para a gente visitá-los, né? É importante ter a informação, até para que não haja algo que nos chateia tanto, que é o preconceito, doutor. Isso, o preconceito é o pior e desde que a gente tem informação, o preconceito reduz. Então, se você tem alguma dúvida, vai no médico, vai no dermatologista, pergunta para ele, olha, tem essa mancha, isso é um vitiligo, isso pode ser o quê? O que é um vitiligo? Pergunta, que é o melhor quesito, é onde você vai saber sobre a doença, não ter o preconceito e se caso surja em você ou alguém próximo da sua família que você tenha liberdade para auxiliar, imediatamente você vai procurar o tratamento, porque quanto antes, melhor. Você falou sobre a cirurgia e aí eu fiquei com vontade de saber como é feita essa cirurgia. Você falou que ela só pode ser feita, é recomendada, quando é uma área pequena cometida, né? Ou você escolhe uma área para fazer essa cirurgia, dá para fazer no rosto? Dá para escolher algumas áreas, quando é uma área pequena e quando está controlado o caso, né? Quando está em atividade, não adianta fazer. Aí você tira um pedacinho da pele sã e transporta ela como se fosse do lugar, pode ser um lugar qualquer. Um lugarção. Isso, que não está aparecer. Acometimento com a doença. E aí você transporta ela para a área que tá doente. E aí ela vai começar a pigmentar e começa a formar a pele, a coloração da pele começa a ficar mais estável, né? Mais isso não garante que a pessoa não vá ter no lugar do lado ou exatamente naquele lugar onde ela fez a cirurgia. Isso não garante nada. Não. Pode ter ao redor da cirurgia, pode ter no restante do corpo, não quer dizer nada. Pode aparecer em tudo. O Claudinei, da cidade de Pompeia, diz que ele tem vontade, ele tem vitiligo, tem vontade de se casar e ter filhos. E ele pergunta se os filhos dele podem ter vitiligo. Sim, os filhos dele podem ter vitiligo. Como a esposa dele pode ter vitiligo também. Como qualquer outra pessoa pode ter o vitiligo. Então, não é para ele deixar de ter filho por causa disso, pensando nisso. Não tem relação nenhuma. Porque a probabilidade de ter, sim, existe. Mas, de qualquer forma, de qualquer pessoa também existe. Então, não pode partir para isso e não começa a ter um preconceito. Então, não, ele pode ter filho com vitiligo ou não. Aí é tudo muito relativo, subjetivo. Sim. Você falou da idade de maior prevalência, que é de 30 a 40 anos. Eu vou me posicionar para dar um recadinho, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Criança pode ter vitiligo? Significa que a lesão... Você falou que não tem a gravidade, né? Ela é só por acometer, mas a maior parte da pele. Mas
Criança pode ter vitiligo, doutora? Vai respondendo pra gente enquanto eu me preparo. Criança pode ter vitiligo, inclusive é muito comum crianças de 4, 5 anos, 10 anos terem a doença. É uma doença comum que acomete toda a faixa etária, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. E ela é uma doença autoimune que pode surgir a qualquer momento, em qualquer pessoa e de qualquer fototipo também, negro ou branco. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre vitiligo. Quem tira as nossas dúvidas é a médica dermatologista a doutora Mariana Luquim. Tem perguntas chegando aqui através do nosso Facebook. Vou ler algumas perguntinhas muito legais. A Cristina Porfírio diz: boa tarde, minha irmã tem vitiligo em 90% do corpo e no ano passado fomos para o interior de Minas Gerais. O vitiligo ficou com bastante pintas escuras. Aí essa irmã faz um comentário: o clima de lá fez bem a ela. Por quê? Doutora, você falou que essa pele despigmentada, então, pelo vitiligo, então, através dessa doença, fica mais sensível, né? Existe uma recomendação de exposição solar no horário bom do sol, mas não é para tingir esta pele com pintas, é? Não, tingir com pintas, se tá aparecendo pintas escuras, é interessante ela estar passando com um dermatologista para estar averiguando se são umas pintas de queimadura solar, alguma pinta que possa até ser um câncer de pele ou alguma outra coisa do tipo. Então é interessante ela estar passando com o médico para poder ver que tipo de pinta é essa, se fez melhora mesmo, se até não fez piora da lesão. Agora, recomendação para todo mundo usar o filtro solar. Nesses minutinhos aí de exposição durante a manhã até as 10 horas ou depois das 5 horas da tarde, recomendação é com protetor ou sem? Normalmente a gente passa já a pomada, né? Então não ficaria com o protetor. Você passa o produto e se expõe, mas também são alguns minutos. 20, 30 minutos no máximo, não é horas no sol. Mesmo sendo sol longe do tempo máximo, do perigo máximo, que é o da meio-dia. Helenice Pinheiro diz que tem vitiligo há 12 anos, diz que nela a doença evolui lentamente, ela utiliza vitamina C constante. Pergunta se isso é suficiente para a cura da doença. Não, isso não é suficiente para a cura da doença, a gente tem que primeiro procurar o controle da doença. Agora, a vitamina C é um antioxidante, assim como o complexo B, vitamina B12. Então, tanto por via oral como tópico, eles auxiliam numa pigmentação da pele. Tem vários estudos que falam que dá um controle, uma estabilidade, mas não é o tratamento principal e também não é o que vai levar à cura da doença. Agora, a gente sabe que um dos grandes problemas aí do vitiligo é a questão social. A Daiane ligou para cá, aqui de São Paulo, ligou para cá para perguntar se é uma doença contagiosa. A doutora já respondeu, mas a gente vai falar de novo, porque o grande inimigo do vitiligo, porque não dá para evitar o vitiligo, assim como não dá para evitar muitas doenças, né? É que o vitiligo acomete esteticamente a pele, né? Mas não é contagiosa, né, doutora? Não, não é contagiosa. Você pode ter um convívio normal com outra pessoa que tem vitiligo, pode encostar nela, pode abraçar, pode beijar, pode ter relação íntima, não tem problema nenhum, que isso não vai passar de pessoa para pessoa. Não passa. E é esse o preconceito das pessoas. Elas têm medo de chegar perto de uma pessoa que tenha vitiligo, de encostar num lugar que ela encostou nela mesma. Mas não tem perigo, gente. Pode ter um convívio normal com quem tem vitiligo, que não tem problema nenhum. Vamos acabar com esse preconceito. Por favor. A Vanilda, do Rio de Janeiro, está na linha para falar conosco ao vivo. Oi, Vanilda, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode tirar sua dúvida que a doutora já está te ouvindo. Boa tarde, senhora. Alô, Vanilda? Boa tarde. Vanilda? Eu tenho um vitiligo já continuado pela minha dermatologista. Eu queria fazer essa sobrancelha de pigmentação, mas estou com um pouquinho de medo. Aí eu queria uma orientação da senhora, se por um acaso eles disseram que há vitiligo na hora que a gente machuca ou fica marca. Então, Vanilda, deixa eu ver se eu entendi. Você tem vitiligo? E você quer fazer pigmentação na sobrancelha, é isso? Isso. Então, você quer saber se pode
fazer aquela micropigmentação na sobrancelha, né? Porque você tem os pelos acometidos pelo vitiligo também, é isso? Não. É só mesmo... de fazer, queria saber se eu não tenho. Ah, tá joia. Obrigada, Vanilda. Um beijo pra você, pra todo mundo do Rio de Janeiro. Vanilda tem vitiligo, quer saber se pode fazer, não tá acometida a sobrancelha dela, mas poderia, né? Você falou. Poderia estar acometida. Quer saber se pode fazer por ela ter vitiligo? Então, tem que ver se ela tá tratando o vitiligo, se o vitiligo tá controlado. Ele tá estável, não tá evoluindo. E tá controlado, né, Rô? Ela falou? Se está controlado, não tem aparecimento de novas lesões nos últimos meses, está estável, sim, ela pode fazer micropigmentação da sobrancelha, não tem problema nenhum. Desde que forma leve, num local seguro, para não ter risco de infeccionar, de lesionar a pele, de machucar. Tá. Desde que ela faça num lugar que seja adequado, higiênico e seguro para isso, não tem problema nenhum, ela pode fazer a micropigmentação. Porque a gente sabe que, por menor que seja, por mais bem feito que seja, acontece um trauma ali, porque você pinta a pele, né? Você acaba tingindo ali, acaba... enfim, você fura, microfuros, né? Isso, e se for muito profundo, pode até desenvolver um vitiligo ali, desenvolver uma placa de lesão. Por isso que tem que tomar cuidado com tudo isso. E ver se está estável a lesão, as doenças. Claro que de longe a doutora não tá vendo a nossa telespectadora, né? Se ela buscar o especialista que tá cuidando dela e contar a vontade de fazer a micropigmentação, vai ser perfeito, né? Eu acho que é o ideal no caso, né? Tem que estar passando com o seu dermato para estar vendo como é que tá o seu caso, se tá evoluindo de uma forma adequada. E assim, provavelmente, ele vai te indicar também algum lugar que faça isso de uma forma segura sem riscos para você. Que existem vários lugares que tem, sempre um dermato tem para onde indicar. Agora, a gente estava falando sobre o preconceito que deve ser exterminado, abolido, as pessoas precisam conviver de maneira excelente, como a gente convive com quem não tem vitiligo, que as pessoas que têm vitiligo possam estar no nosso convívio também, de maneira muito tranquila, porque não transmite, não é contagiosa a doença. Agora, acho que uma coisa que acontece muito, e aí quem tem vitiligo pode até dar um relato aqui pra gente, sempre depois do programa alguém faz um comentário, né, e conta um pouquinho da história, aliás, a gente já agradece a confiança, é que, como existe muita desinformação sobre o assunto, quem tem vitiligo vai ser sempre muito questionado sobre a doença, né? Isso pode ser muito chato, alguém pode não gostar de responder, mas é uma maneira de quem tem a doença e está informado sobre ela também multiplicar esse conhecimento, não é, doutora? Levar informação às demais pessoas, né? A quem não entende sobre o assunto. Isso também é bom explicar, ensinar. Então, por isso que quem tem um vitiligo, principalmente, é o que mais tem que saber da doença. Para ele saber bem da sua doença, ele tem que perguntar tudo para o dermatologista, para o seu médico especialista, que ele vai te dar e tirar todas as suas dúvidas. Tem vergonha? Leva no caderninho anotado, mas leva na sua consulta, ele vai te explicar tudo. E você estando instruído, sabendo bem sobre o assunto, você vai saber passar isso para as outras pessoas ao seu redor, para quem tem preconceito, para quem você se sente mal em estar convivendo junto, que acha que pode passar ou que pode virar alguma outra coisa, essa doença. Então, é importante você saber sobre o assunto. E aí tem que estar pronto também, tem que estar aberto a responder essas perguntas, porque as pessoas têm curiosidade, né? Sim. Como é uma pele que é visivelmente... Às vezes você vê que ela é mais frágil, né? A pessoa pode perguntar, mas dói, né? Se essas lesões doem, né? O que muda na vida daquela pessoa, fora a parte estética, que na verdade mexe muito com as pessoas, mas é o menos importante, né? Acho que as pessoas têm que estar preparadas também para responder essas perguntas. Eu acredito que talvez sejam perguntas diárias até, né, doutora? Mas as lesões doem? Não, as lesões não doem, não coçam, não irritam, não tem problema nenhum. Elas não tem dor, não... Acho que o que dói é o preconceito, não é a lesão em si que dói, mas é claro que se você apertar uma região com a lesão, machucar, ela vai ter dor. Sim. Aquela pele tem sensibilidade. Sim. Mas não a lesão em si doer. Doer não, ela não dói. Um telespectador ligou pra cá, tem um filho de 3 anos, começou a apresentar vitiligo nas nádegas. Esse pai está preocupado, pergunta se essas lesões podem alastrar. Então, já deve estar diagnosticado, deve estar acompanhando, vai fazer o tratamento. Desde muito cedo, mas já está acompanhando. Qual a chance disso não aumentar?
Daí Não varia tem de como saber, pessoa né? por pessoa, é muito individual o tratamento, depende da resposta dele. Aí não dá pra gente saber isso, não tem como prever. Tem que fazer o tratamento adequado e começar o quanto antes. Começou a surgir a lesão, imediatamente vá no dermatologista. É o mais seguro, é isso. Porque daí a gente consegue controlar o quanto antes essa doença e tratar de uma melhor forma possível, mais adequada para aquele tipo de pessoa. Um telespectador da Bahia ligou para cá, diz que na região onde ele mora, muito se fala sobre uma raiz que teria o poder de curar vitiligo. Eu quero saber qual é o perigo, ou de repente se poder, não havendo, lógico, nenhuma agressão aí a essa pele, não sendo algo que vai irritar ou que vai prejudicar essa pele, se tem algum problema, fazer essa tentativa. Já que muito se fala só sobre o controle, ainda na ciência não existe a cura da doença, não se sabe a causa, né? Queria que você falasse um pouquinho se existe risco de buscar, então, fora da área tradicional da medicina, buscar alternativas. Então, existem várias plantas medicinais que ajudam no controle do vitiligo e algumas melhoram bem até as lesões. Só que você tem que estar vendo qual é o tipo de planta, leva ela para o seu médico, tira a dúvida e explica. Se na região tem algum tipo específico, com certeza os médicos dermatologistas da região vão saber explicar melhor se aquela planta é boa ou não para o tipo de lesão. Tanto que em Cuba é o país do mundo que é onde o controle do vitiligo, o tratamento do vitiligo é muito procurado, inclusive pelas plantas medicinais. Então, muita gente que tem vitiligo vai para Cuba para tentar um tratamento de uma forma alternativa também e de outras formas. Mas aí você tem que ver qual é o tipo de planta, planta. E se ela tem resposta para você, não quer dizer que vai ter resposta para mim. E não pode fazer isso sozinho, né? Acredito que com doenças, e são várias, né? E não se tem ali a resposta científica, as pessoas vão buscando. E para cada um pode dar uma resposta. Realmente pode haver a pessoa que vai se dar muito bem, como você disse, com essas plantas medicinais. Mas não pode deixar de ir ao médico, é isso? Não, não pode deixar de ir ao médico questionar sobre qual planta você está usando para não ter um malefício ao invés de um benefício. E o que eu acho sensacional é que os especialistas em cada área, então, eles também buscam informação sobre isso, que às vezes nem é tradicionalíssimo ali da medicina, mas que é lógico, sabe que os pacientes vão buscar, porque ninguém gosta de ficar sem uma resposta ali, né? Sim. E realmente você falou, para algumas pessoas pode haver um resultado benéfico. Eu fico preocupada porque a gente sabe que algumas plantas agridem a pele, né? Isso. Então, gente que tem pele, de repente, muito sensível, pode não se dar bem, aquelas que agridem mais. Sendo de forma alternativa, mas acompanhada, não tem problema nenhum. Então, o importante é isso. Tem a planta? Ok, vai fazer o tratamento, mas antes questione seu médico. Porque tem umas plantas que soltam pólen, que pode até queimar, provocar manchas piores na pele, pode piorar, inclusive. Então, tem que estar sempre atento ao que você está colocando na sua pele. Não pode ser qualquer coisa e da cabeça, ou porque melhorou no fulano, vai melhorar em você também. Tá. Agora, acho que é nosso papel aqui, já que a gente falou sobre essas manchas na pele, até uma telespectadora falou sobre pintas escuras dentro das lesões do vitiligo. Você falou que uma das grandes preocupações é a exposição ali ao sol daquelas lesões, então daquela despigmentação, da área despigmentada pelo vitiligo, ao sol, que isso poderia favorecer o aparecimento do câncer de pele. Aí a gente vai falar de uma maneira até mais genérica sobre o câncer de pele, porque hoje tem sido uma grande preocupação, né? Hoje a gente sabe que se dosar, acho que a maioria das pessoas vai ter falta de vitamina D, porque a gente vem realmente evitando, né? A gente tem procurado evitar o sol, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente deve observar. Em quem tem vitiligo, uma mancha escura no vitiligo, é imediatamente buscar o médico? Imediatamente buscar o médico para ele poder analisar, tanto fisicamente quanto através dos aparelhos, e se necessário até fazer uma biópsia daquela lesão, para ver se ela não pode ser um melanoma, que é um câncer de pele muito grave, que acomete muita gente. E normalmente o diagnóstico é tardio por isso, porque as pessoas não procuram logo no início da doença, logo no início do surgimento da lesão. Ou pode ser algum outro tipo de câncer de pele que é mais fácil o diagnóstico e o controle. Mas tem que procurar, tem que tirar dúvida. O que é importante é não ter dúvida. Tá com dúvida, vai no médico, tira ela, que é o mais seguro.
vai no especialista. Eu falei que é difícil a gente observar, e é mesmo, né? As costas, por exemplo, toda a parte de trás da nossa pele, né? Do nosso corpo, então a pele de trás, é muito difícil. Precisa de um espelho, fazer um jogo ali com o espelho. Vale a pena fazer isso? Então, com os nossos próprios olhos, conseguir observar através de espelho e levar em consideração aquilo que o marido fala, aquilo que a esposa fala, a mãe, o pai, o filho, a filha. Olha, eu acho que você não tinha essa pinta, que essa pinta tá estranha. Por que isso? Vale a pena saber isso? Vale a pena, isso é fundamental. Todas as pessoas têm que fazer o autoexame, o exame físico, para ver se surgiu um nódulo, se surgiu uma pinta, se surgiu alguma coisa diferente no organismo dela ou se tem alguma coisa fora do controle, tá? Normal. Até desde uma queda de cabelo, começou a surgir espinha no rosto, começou a ter nódulos perto da mama, algum caroço, né, que é o nódulo, começou a ter alguma mancha na pele, vai no especialista, que é o mais seguro, porque ele vai conseguir te examinar por inteira e tirar a sua dúvida. E se precisar, já fazer logo o tratamento e o diagnóstico de início. Agora, se for em alguém que tem vitiligo, a gente espera que quem tem vitiligo vá mais ao dermatologista, não pode deixar passar. Todo mundo deveria ir sempre, né? A cada alteração ou de tempos em tempos, não sei se uma vez ao ano, para quem não tem queixa nenhuma é suficiente. A gente muda tanto, né, doutora? De repente você nota uma queda de cabelo, aí você nem procurou o especialista, passou por cima ali do problema, de repente você ficou ali satisfeito com a sua não ida ao especialista, né? Mas quem tem vitiligo precisa ir de quanto em quanto tempo? Então, aí depende de como é que está evoluindo a doença. Se a doença ainda não está estagnada, as manchas estão aumentando, provavelmente uma vez por mês, a cada 2 meses, até elas ficarem mais estáveis e a gente conseguir controlar 3, a cada 4 meses, mas aí depende de pessoa para pessoa. É muito variável isso. Agora, uma pessoa que não tem o vitiligo, é recomendado a cada 6 meses ou uma vez por ano, no mínimo, ir no dermatologista. Pelo menos 6 meses ou uma vez por ano tem que ir no dermatologista para estar fazendo um check-up geral da pele, igual a gente faz de exame de sangue, tem que fazer da pele também. Porque você está cuidando do maior órgão do nosso corpo, né? Então tem que estar tudo em ordem. Agora, o couro cabeludo, pode haver uma manifestação de vitiligo no couro cabeludo? Normalmente o nosso couro cabeludo ele já é hipopigmentado, então mesmo que ele manifeste, a diferença vai ser pequena. Normalmente a gente percebe mais em quem é careca, no caso. Aí aparecem mais, as lesões podem aparecer, mas não é uma manifestação tão comum no couro cabeludo, mas assim como pode aparecer. Mais comum mesmo é no rosto, nas mãos, no braço, nos pés, nas regiões íntimas, nádegas. Aí são lugares de trauma, inclusive, que aparecem mais. Agora, couro cabeludo já é menos. Tem uma pergunta excelente de uma telespectadora que ligou para cá, não quis se identificar, mas não tem problema. Ela falou assim, ó, tô assistindo aí o programa, entendi que então há uma despigmentação, o vitiligo é uma despigmentação da pele. O responsável por essa pigmentação é a melanina. Ela quer saber se é a falta de melanina que provoca essa doença, se não tem alimentos ou suplementos que a gente possa utilizar para repor essa melanina, para que a gente não sofra com a doença ou quem sofre ter uma recuperação aí rápida. Então, a melanina, que é fabricada pelos melanócitos, que são as células que dão a pigmentação na pele. Eles se reduzem, aí formam as manchas brancas e porque você perde a coloração. O que pode auxiliar nesse tratamento são os antioxidantes que a gente tinha falado, que é a vitamina C, vitamina B12, ácido fólico. Elas podem contribuir para um controle dessa doença, mas elas não vão tratar essa doença, mas elas vão controlar, então é sempre recomendado a gente dar uma vitamina C, por exemplo, tanto via oral quanto tópica para esse tipo de paciente que tem o vitiligo. Me lembrei agora, você falou das regiões aí ao redor dos olhos, enfim, ao redor da boca. E aí lembrei que as mulheres utilizam muitos cremes anti-rugas. Então a gente passa bastante coisa no rosto, no pescoço, colo, nas mãos, né? A gente tem hoje até por uma instrução aí dos médicos dermatologistas também se preocupado bastante com as mãos que revelam de cara a idade da pessoa, né? Então, ter esse cuidado. Quem tem vitiligo com as manchas no rosto, pode utilizar esses produtos anti-rugas, anti-idade, ou tudo que for utilizado na pele deve ser manipulado ou prescrito para quem tem vitiligo?
pode ser manipulado, pode ser o de farmácia comum, mas é interessante você estar conversando com o seu dermatologista para ver, olha, eu vou começar a usar o creme anti-rugas. Tudo bem? Ah, então, peraí, vamos ver qual é o creme anti-rugas que você vai usar. Para você não acabar usando qualquer coisa de farmácia, de revista e acabar tendo efeito colateral. Quem sabe uma alergia, porque sua pele está sensível. Então, você pode desencadear uma reação alérgica com maior probabilidade, maior chance. Outros tipos de doenças podem acometer aquela área e devido a algum creme que não seja prescrito pelo médico. Então, usa os cremes prescritos pelo dermatologista, pede para ele um creme anti-ruga para você, pede para ele um creme para o rosto, para as mãos, que ele vai te passar um adequado e vai ser o ideal nesse caso. Agora, tomando esse cuidado com o que a pessoa passa na pele, isso todo mundo deveria ter esse cuidado, né? Mas quem sofre com vitiligo por ter essas regiões das lesões, a pele mais sensível, precisam redobrar esses cuidados. Agora, com o que você passa na pele, você prestou atenção. Aí você não prestou atenção naquele esmalte que você passou diferente e que tem alergia de esmalte que dá no rosto, doutora. Conta pra gente se também é algo a prestar atenção. Isso para qualquer pessoa, mas como o nosso tema hoje é vitiligo, se tudo que for utilizado aí, que for um produto tóxico, né? Algo que tem ali, não é tóxico, né? Mas enfim, químico, né? Se a gente precisa tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque o esmalte, ele dá alergia, principalmente na região ao redor dos olhos, que é um lugar que a gente põe a mão com muita facilidade durante o dia inteiro, sem perceber às vezes. E às vezes só tirando o esmalte ou usando um esmalte específico antialérgico, a lesão dos olhos já some, ao redor dos olhos já desaparece. Então é sempre interessante você estar atento a tudo que você for usar, tanto a maquiagem, quanto os cremes, quanto os esmaltes, qualquer produto diferente que você for usar no seu corpo, é interessante estar atento e observar se não tem nenhuma reação, se não desencadeou algumas bolinhas vermelhas, que podem ser uma alergia, uma coceira no lugar, uma ardência, tudo tem que estar sempre em observação. Sim, até a gente falou da maquiagem, que pode até favorecer aí quem tem o vitiligo, favorecer no sentido de melhorar, disfarçar. Lápis de olho que a gente usa tanto, rímel, sombra, nada disso poderia dar alergia em nenhuma de nós, mas especialmente em quem tem vitiligo, né? As lesões podem sofrer ainda mais, né? Podem sofrer ainda mais se for de um uso inadequado, uma prescrição não correta. Por isso que é bom sempre estar usando. Procura usar aqueles cosméticos de base mais natural, que sejam de vegetais, que existem vários, ou para vitiligo mesmo, que são mais específicos e os efeitos colaterais dele vão ser bem menores. Isso para qualquer pessoa, né? Isso, principalmente para quem tem vitiligo. Principalmente para quem tem vitiligo. Doutora, eu vou passar os contatos aqui, adoro receber a doutora Mariana aqui. Vou passar os telefones, 0 operadora 11 50 88 6699. 5088-6699, esse é aqui de São Paulo, 0 operadora 11. E tem um telefone que é o 019, que é lá de Rio Claro, né? Um beijo para todo mundo de Rio Claro que está assistindo a gente. Adoro Rio Claro, faz muito tempo que eu não vou. 0 operadora 19 3534-0134. 3534-0134. No Instagram, eu falei a dica boa do Instagram, Dermatologia Dicas. Curta lá, a doutora se dedica e dedica bastante tempo para colocar no ar as fotos bem editadinhas, com texto bem bacana também. Adoro que a gente pode seguir algumas redes sociais, Instagram aí, que realmente vai trazer informação pra gente. Dermatologia Dicas. Adorei te receber. Doutora, obrigada por ter vindo. Espero que você volte muitas vezes aqui. Obrigada, adorei também, adoro estar aqui. Muito obrigada por tudo. Legal falar sobre vitiligo, né? E o principal da entrevista toda é não ter preconceito, né? Exterminar o preconceito. Então, saber conviver ali. E quem sofre com a doença também, né, doutora, poder aceitar, né? E ter o acompanhamento psicológico também, que é fundamental sempre. Adorei. E aceitar.
Adorei, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Último recadinho antes de encerrar. Você que tem uma empresa, quer anunciar aqui no Consulta ao Doutor ou em qualquer outro programa desta emissora, saiba como fazer isso através do facebook.com/HitTV Comercial ou então lá no Instagram. Siga e curta todas as fotos. @HitTV Comercial. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.